Olá! Sabe, uma das questões mais explosivas do cristianismo primitivo era quem, afinal de contas, era Jesus Cristo? Ele era Deus, era um homem ou alguma coisa no meio do caminho? E essa não era nem de longe uma pergunta simples. Os debates foram tão, mas tão intensos que chegaram a dividir impérios e acabaram moldando a fé como a gente conhece hoje. Então, vamos mergulhar nessa verdadeira batalha para definir a natureza de Cristo. Pensa só no tamanho do dilema. A fé judaica, que foi o berço do cristianismo, é super monoteísta. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ponto. E de repente, surge um homem, Jesus, que dizia ser um com Deus. E aí, como é que se concilia isso? Como adorar Jesus sem trair a crença num único Deus? Essa tensão, essa pergunta, foi o que alimentou séculos de controvérsia. Bom, para a gente entender essa jornada, primeiro a gente vai explorar esse dilema original. Depois, vamos dar uma olhada nas primeiras soluções que surgiram. Ideias que tentaram resolver o quebra-cabeça, mas que acabaram sendo rejeitadas, sabe? Vamos ver as que negaram a divindade de Cristo, as que negaram a humanidade dele e aquelas que se complicaram tentando unir as duas coisas. E por fim, a gente chega na resposta que se tornou a base da fé cristã. Ok, antes de mais nada, é super importante entender uma coisa. O que a gente hoje chama de heresia não surgiu de gente que queria estar errada de propósito. Na verdade, eram as primeiras tentativas sérias, as primeiras mesmo, de resolver esse quebra-cabeça teológico gigantesco. E pode esquecer a imagem de debates acadêmicos tranquilos, tá? Eram discussões que literalmente dividiam comunidades, que definiam o futuro da fé. A própria essência do cristianismo estava em jogo e cada resposta criava um caminho completamente diferente para o futuro. A primeira grande tentativa de solução foi mais ou menos assim. Para preservar o monoteísmo, talvez o jeito fosse diminuir o status de Jesus. A lógica parecia simples. Se Deus é um só, então Jesus não podia ser Deus no mesmo nível que ele. E aqui a gente vê duas abordagens bem diferentes para resolver o mesmo problema. De um lado, tinha o ebionismo, que era mais ligado às raízes judaicas. Eles viam Jesus como um profeta incrível, um homem escolhido por Deus, mas, no fim das contas, só um homem. Já do outro lado, tinha o arianismo, uma ideia que causou uma crise gigantesca. Os arianos diziam, sim, Jesus é divino, mas ele foi a primeira e maior criação de Deus. Ele não é o Deus eterno. E essa frase, nossa, essa frase resume tudo. Para Ario e seus seguidores, o filho teve um começo. Isso significava que ele não era da mesma substância eterna do pai. Essa ideia foi, sem exagero, talvez a maior crise de doutrina da história da Igreja, porque ela batia bem o coração da identidade de Cristo. Certo, agora vamos virar a moeda. Se a primeira solução diminuía a divindade, a segunda fazia exatamente o oposto. Sacrificava a humanidade de Jesus. O argumento era: como que o Deus perfeito, puro, poderia se misturar com um corpo material que muitos na época viam como algo corrupto, inferior? A resposta que deram foi o docetismo, que vem do grego dokeo, que quer dizer parecer. A ideia era que Jesus só parecia humano. O corpo dele seria uma ilusão, quase um fantasma, para que a divindade não fosse contaminada pela matéria. E claro, isso significaria que o sofrimento na cruz também foi só uma aparência, nada real. Uma visão um pouco mais sutil foi a de Apolinário. Ele até aceitava que o corpo de Jesus era real, mas ele dizia: a mente racional, o centro de comando humano, foi substituída pelo Logos divino. Pensa assim, era um corpo humano sendo pilotado por uma mente divina. Os críticos logo apontaram um problema. Isso criava uma humanidade mutilada. Afinal, sem uma mente humana, Jesus não seria plenamente humano, certo? Beleza. E se a gente aceitar que Jesus era sim 100% Deus e 100% humano, o problema acabou? Que nada. Aí a pergunta muda. Como é que essas duas naturezas coexistem numa única pessoa? É aqui que as discussões ficam ainda mais complexas e, vamos dizer, detalhistas. Basicamente, surgiram dois erros opostos. De um lado, o nestorianismo. Ele separava tanto as naturezas que parecia que existiam duas pessoas dentro de um corpo, o Jesus humano e o Logos divino. É por isso que Nestório insistia que Maria era mãe de Cristo, da parte humana, e não mãe de Deus. Do outro lado, o monofisismo fazia o contrário. Ele fundia as duas naturezas numa coisa só, uma natureza híbrida, que não era nem totalmente divina, nem totalmente humana. Essa visão monofisita é bem visual. Imagina que a natureza humana foi completamente absorvida pela divina.
tipo uma gota de tinta que se dissolve no oceano. O resultado não seria nem Deus, nem homem. Seria uma terceira coisa, uma mistura. Para os oponentes, isso era um problemão, porque comprometia tanto a plena humanidade quanto a plena divindade de Cristo. E acredite, os debates não pararam por aí. Uma outra tentativa de acordo foi o monotelesismo, que significa uma vontade. A proposta era, ok, Jesus tem duas naturezas, mas só uma vontade, a divina, que controla tudo. Mas isso também foi rejeitado porque, de novo, se Cristo não tivesse uma vontade humana real, ele não seria verdadeiramente humano. Então, depois de séculos de debates, idas e vindas, qual foi a resposta final? A solução que acabou prevalecendo e que define a fé da maioria dos cristãos até hoje foi sendo formulada ao longo de vários encontros, os chamados concílios ecumênicos. A resposta foi sendo construída aos poucos, sabe? Peça por peça. Primeiro, lá em Nicéia, em 325, a igreja bateu o martelo. O Filho é tão Deus quanto o Pai. Fim do arianismo. Depois, em Constantinopla, em 381, eles afirmaram a humanidade completa de Cristo contra o Apolinário. E, finalmente, em Calcedônia, em 451, a igreja traçou a linha final, rejeitando tanto a separação do nestorianismo quanto a fusão do monofisismo. Ali nasceu a definição final. E aqui está ela, a resposta final. E é um paradoxo que a igreja decidiu abraçar em vez de tentar resolver. Cristo é uma única pessoa, com duas naturezas completas. A chave está em 4 palavras. As naturezas se unem sem confusão contra o monofisismo e sem separação contra o nestorianismo. Elas não se misturam e nem se dividem. As duas, a divina e a humana, são preservadas perfeitamente na única pessoa de Cristo. É uma definição que descreve o mistério, em vez de tentar eliminá-lo. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Essas discussões podem parecer muito distantes, super abstratas, mas as conclusões que eles chegaram se tornaram um alicerce do que se entende por Cristo para a maior parte do cristianismo. A questão que fica é, por que essa definição tão precisa da relação entre o divino e o humano numa única pessoa, feita há mais de 1500 anos, continua sendo um pilar tão fundamental e, para muitos, inegociável da fé no mundo de hoje?